palavra Brexit surgiu a partir da combinação de outras duas palavras, Britain e Exit. O termo foi cunhado pela primeira vez pelo ex-advogado Peter Winde em 2012. Muitos definem o Brexit como o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. A Grã-Bretanha é uma das grandes das muitas ilhas britânicas da Europa e abrange a maior parte do Reino Unido. Nessa ilha estão 3 das 4 nações britânicas: Escócia na parte norte, Inglaterra na parte sul e País de Gales no oeste. A Grã-Bretanha constitui a maior parte das ilhas britânicas e inclui outras ilhas como Ilha de Man e a Ilha da Irlanda. A Ilha da Irlanda divide-se entre Irlanda do Norte e República da Irlanda. Todo esse conjunto territorial é chamado de Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. O nome desse conjunto, que é uma expressão política, sendo assim reconhecido internacionalmente, é chamado de Reino Unido. Sua capital é Londres, que também é a capital da Inglaterra, e o seu governo-estado é formado por uma monarquia constitucional, formada por uma família real, que ocupa um cargo simbólico, e um parlamento, sendo seu principal cargo dado ao primeiro-ministro. A bandeira do Reino Unido foi criada a partir da formação de alguns dos países desse conjunto. Outro ponto importante é a formação da União Europeia, que é uma formação política e econômica. Sua origem está na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criado em 1952, formado pela Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, e com o objetivo de estabelecer a paz naquela região após a Segunda Guerra Mundial. Geograficamente, temos a expressão Europa, que é um dos 6 continentes do mundo, sendo em extensão territorial o segundo menor e possui 50 países. No entanto, a União Europeia atualmente conta com 28 países. Além de estabelecer a paz, objetiva-se manter um equilíbrio econômico nas transações fáceis de exportação e importação entre países, ou seja, o livre comércio. A União Europeia, além de ser uma comunidade econômica aduaneira, também é supranacional, isto é uma instituição europeia que tem autoridade sobre os outros países que a formam, criando diversos tratados de união e uma moeda única para o fortalecimento do bloco político-econômico. A União Europeia também criou um acordo de livre circulação de pessoas entre os países que a formam, chamado de Espaço Schengen, sendo essa convenção entre 27 de seus 28 países europeus, sobre uma política de abertura das fronteiras. No entanto, o Reino Unido não usa sua moeda corrente da União Europeia, o euro. O Reino Unido usa a libra esterlina, criada pelo próprio conjunto também. Ainda, esse conjunto não faz parte do Espaço Schengen, mantendo rigorosas as fronteiras das ilhas. Ao longo dos anos, a situação, que já era complicada, foi ficando ainda pior. Parte da sociedade britânica sempre defendeu a saída da União Europeia. Os argumentos é que os impostos pagos pelos britânicos não davam retorno e os imigrantes, especialmente vindos do leste europeu, eram um fardo para a economia, como na saúde pública. As regras do Brexit entraram em vigor em 1º de janeiro de 2021. Desde então, cidadãos britânicos e europeus precisam se adaptar às novas mudanças em situações corriqueiras como trabalho, viagens e acesso à saúde. O acordo alterou também outros acordos comerciais entre as empresas britânicas e europeias. As novas regras do Brexit estão em um documento com mais de 1000 páginas, no qual são tratados outros temas como segurança, cooperação climática e transporte. As principais mudanças provocadas pela saída do Reino Unido da União Europeia são: mudança na regra de visto para o trabalho. Os cidadãos europeus que pretendem trabalhar no Reino Unido devem solicitar o visto online e preencher alguns requisitos tais como apresentar o contrato de trabalho, ser fluente em inglês, ter um salário mínimo anual de 25.600 libras esterlinas. Visto para estadia superior a 90 dias. Segundo as regras do Brexit, os viajantes britânicos podem permanecer por até 90 dias em outro país da União Europeia, em um período de 180 dias consecutivos. Após esse período, no entanto, é necessário solicitar um visto de permanência. Acesso a serviços de saúde. Em visitas de curta estadia, os europeus podem receber cuidados de saúde no Reino Unido e os britânicos em solo europeu, utilizando o cartão de saúde. Nesses casos, o acerto de contas será realizado entre o sistema de segurança social dos países. Restrição de livre comércio entre o Reino Unido e a União Europeia. Após o acordo Brexit, são exigidas declarações alfandegárias para todos os pacotes que transitam entre Reino Unido e União Europeia. Os bens enviados são sujeitos a impostos sobre o valor agregado, IVA. Além disso, para
bens enviados pelos comerciantes diretamente aos consumidores do Reino Unido com valor inferior a 135 libras esterlinas, que é equivalente a 183 dólares, o remetente deve pagar o IVA britânico. Acima desse valor, quem paga é o destinatário. Sendo assim, muitos comerciantes precisam revisar seus procedimentos e as transportadoras repercutem os novos custos.